Olá, bem-vindo ao canal da Fé à Paz, onde nós contribuímos distribuindo, muita coisa para você pensar, principalmente. Essa é a nossa ideia deste canal. E hoje nós vamos conversar com a doutora Abigail Silvestre Torres. É graduada em Serviço Social pela PUC São Paulo, doutora em Serviço Social, Políticas Públicas e Movimentos Sociais pela PUC São Paulo. Doutora, qual o papel do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, atualmente, e qual a sua importância no momento atual? Bem, o Sistema Único de Assistência Social é o sistema proposto na Constituição de 88 para assegurar, o tripé da seguridade, junto com a Previdência e a Saúde, assegurar a proteção aos cidadãos e cidadãs em momentos de sofrimento que decorrem da própria desigualdade brasileira, Então, nesse momento, é um sistema muito importante, porque em momentos de crise a desigualdade se acentua, A gente tem mais pessoas em condição de desemprego, em condição de dependência, enfim. São vários fatores que processos de crise econômica desencadeiam no âmbito social e nas relações entre as pessoas. O SUAS é, então, um sistema para proteger essas pessoas que vivem diretamente o impacto de medidas econômicas que intensificam a desigualdade. Então, neste momento, ele é especialmente importante de ser fortalecido, na verdade, como um sistema de proteção social. Como a senhora falou, ele está na nossa Constituição. Assistência social é o dever do Estado e direito do cidadão. A senhora, como uma estudiosa do assunto, acredita que isso vem sendo cumprido no Brasil? Então, do ponto de vista da instrumentalização normativa, digamos assim, de estabelecer as regras, as responsabilidades públicas, nós avançamos muito nesses 10 últimos anos no Brasil, A partir da implementação do sistema. Entretanto, a gente ainda tem uma precária cobertura, E direito social, ele não basta ser declarado, ele precisa ser vivido. E para ser vivido é necessário que a gente tenha os serviços, Eu não posso falar, por exemplo, que uma pessoa vive o direito à educação se ela não tiver acesso à escola, ao professor, ao material escolar, Assim também é a assistência social. Então, a gente tem um déficit muito grande, a gente tem grupos populacionais significativos que não têm acesso a esse direito, a essa política pública. Então, a gente, se fosse fazer um balanço, eu diria que a gente ainda tem uma defasagem muito grande para dizer que a assistência social é direito. Agora, no campo normativo, isso está assegurado. E não é pouca coisa, porque em gestão pública, a gente só pode requerer um direito quando ele é legalmente instituído. Então, nesse sentido, a lei do SUAS, a revisão da Lei Orgânica de Assistência Social em 2011, todos os decretos, as normatizações que vão obrigando os 3 entes governamentais a implementarem as ações, é um instrumento fundamental para a gente discutir esse direito. E como que deve ser o diálogo das APAES com o SUAS? Então, as APAES, elas estão inseridas no sistema, porque elas desenvolvem serviços socioassistenciais. Além disso, várias dessas unidades, as APAES têm uma diversidade, como vocês sabem até melhor que eu, as APAES têm uma diversidade de atuação. Mas várias APAES atuam também muito fortemente na defesa do direito das famílias que têm pessoas com deficiência e dessas pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, a APAE ela tem uma conexão muito direta com o sistema, na medida em que ela desenvolve serviços socioassistenciais e atua na defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência. No SUAS, isso é uma questão fundamental, porque o SUAS lida com questões relacionadas à desigualdade, às barreiras que são colocadas para o desenvolvimento humano, as barreiras sociais, culturais, econômicas. Então, como é uma política de desenvolvimento humano, uma política de direitos humanos, o SUAS tem uma conexão muito grande com as APAES, na medida em que esse segmento, as pessoas com deficiências, elas enfrentam
são barreiras importantes dentro da sociedade, para poderem se desenvolver, para poder conviver, né? E para poder ser valorizadas na sua diferença. Então tem uma conexão muito importante de responsabilidade das APAES e do sistema, visto que as APAES compõem o sistema. E como é que o SUAS atende os deficientes intelectuais? Como a senhora mesmo disse, tem uma relação muito próxima, né? Então, uma discussão que a gente tem feito dentro do sistema é de termos unidades de proteção que atendam às mais diferentes situações de vulnerabilidade, de sofrimento, que podem estar associadas a isolamento, a abandono, a apartação, a conflitos. Então, a vivência da deficiência intelectual, por vezes, ela representa uma barreira adicional nessas relações sociais. Na relação dentro da família, na relação dentro da cidade, na relação dentro dos serviços públicos. Então, nossa preocupação com relação à deficiência intelectual, assim como temos preocupação com outros segmentos que são discriminados ou são desqualificados, por vezes, dentro da sociedade, é atuarmos na proteção a essas pessoas, então termos serviços que se voltem a reconhecer a especificidade dessas vivências e saiba lidar para combater, né, essas vivências, mas ao mesmo tempo nós temos uma preocupação muito grande de, dentro da sociedade, tornar visível o que significa determinadas condutas, culturas que vão banalizando, que vão naturalizando os comportamentos que desqualificam, reduzem, despotencializam as pessoas. Então, nesse sentido, as atenções dentro do SUAS têm duas entradas, né? Uma de proteção, de fato, a essas famílias, a esses indivíduos, e também de combater na sociedade estas práticas que vão desqualificando e que vão reduzindo oportunidades das pessoas com deficiência. Para finalizarmos, o que as APAES precisam saber sobre o SUAS para ter uma atuação mais próxima e correta? Bem, a gente vem fazendo uma discussão muito grande, né, com a sociedade civil, com os trabalhadores, com os diretores. Eu diria que talvez uma primeira questão que é muito estratégica é pensar que a política de assistência social, ela tem um campo próprio de proteção, ela não é uma política de encaminhamento e de garantia do direito à educação ou à saúde. Ela é um campo de proteção, um setor dentro do governo, né, e em apoio com a sociedade para garantir maior proteção. A outra questão é que eu acho que, historicamente, foi se confundindo a política de assistência social com a atuação dos assistentes sociais. E é necessário a gente fazer essa distinção, né? Entender que o fato de ter assistentes sociais dentro do serviço não significa que a política de assistência social esteja sendo feita ali. É necessário a gente reconhecer as responsabilidades próprias dessa política pública e distinguir o que é política social do que é intervenção profissional, do que é uma carreira profissional. Acho que essas questões e algumas outras desafiantes do escopo de políticas públicas como um todo, que é o caso, por exemplo, da articulação entre serviços, são ainda desafios não só para as APAES, para as entidades sociais que compõem o sistema, mas para as próprias unidades públicas dentro do sistema. Esse é um desafio, né? Consolidar o sistema, entendendo como uma intervenção interprofissional, que tem serviços que são articulados e que tem uma especificidade de proteção, me parece que são desafios ainda muito presentes para a gente discutir mais o conteúdo do sistema. Muitos desafios, muita busca por informação, e aqui o canal da FEAPAES faz isso para você. Traz informação e também traz mais conteúdo para você pesquisar. Acabamos de falar com a doutora Abigail Silvestre Torres, graduada em Serviço Social pela PUC São Paulo, doutora em Serviço Social, Políticas Públicas e Movimentos Sociais pela PUC São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de divulgar um pouco o sistema e de trazer aqui os grandes desafios que ele ainda tem para ser fortalecido. Eu que agradeço.
Vamos atrás dos nossos desafios. Até mais.